Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada mediante a fé e em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo quem nos ama com o seu amor eterno, com o seu precioso sangue, ele nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Creia em Cristo, como diz as Escrituras, mediante revelação do Espírito Santo, para que não caia em erros de escarnecedores e de homens desviados da verdade, homens que não têm o Espírito, como está escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículos 17 a 19, afirma que nós não devemos negligenciar ou rejeitar as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo e dar ouvidos a falsos teólogos, homens que são escarnecedores, homens que não têm o Espírito. E qual a função destes, Selmo? A função deste é simplesmente a mesma que sempre esteve na terra, desde o princípio. Desde o princípio, desde o princípio. A palavra afirma que o diabo procura justamente aqueles que pelo menos têm da parte de Deus o conhecimento suficiente para o obedecer e viver segundo a sua vontade e a sua palavra. Isto se deu desde o princípio com Eva. A palavra em Efésios capítulo 4, versículos 27, faz referência justamente ao princípio, lá quando Eva deu lugar a Satanás. Veja o que diz Efésios 4, 27, que diz: nem deis lugar ao diabo. Gistelmo, então quer dizer, e eu abri os meus ouvidos para escarnecedores, homens que não têm o Espírito de Deus, ainda que afirmem ser teólogos, bacharéis, eu não devo ouvir. Bom, ouvir até você pode, porque Eva não teve como não ouvir o diabo disfarçado numa serpente. Logo, às vezes nós ouvimos pregadores ou pregadoras, que estão energizados ou movidos pelo diabo e não pelo Espírito de Deus. Como identificá-los, Gisele? Com a corrupção da doutrina, com o intuito de afastar o cristão da simplicidade do Evangelho e das purezas devidas a Cristo. Temos que, como diz a palavra, evitar de ouvir, e se por acaso ou porventura alguém ouvir, é melhor ter firme o que Deus já nos deu. E nesta firmeza nos guardar das más conversações, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, confira esta verdade, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33, que diz a palavra do Pai: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí vem o conselho: tornai-vos a sobriedade, ou seja, fique firme no conhecimento e na revelação que vem pelo Espírito de Deus para aqueles que crêem em Cristo, como diz a Escritura. Então, este é o conselho: tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Aqui a palavra está afirmando que até mesmo cristãos que se diz conhecedor da palavra ou estudioso da palavra, Paulo afirma que nem todos têm o entendimento ou conhecimento de Deus, e isto é uma vergonha, porque se nós olharmos hoje
para o tipo de evangelho pregado aí na maioria, ou por parte da maioria, estão em contradições com a soberania de Deus. Logo, Paulo chega a dizer: tome cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E esta má conversação, elas se arrastam desde o princípio, desde Gênesis, quando Eva tinha da parte de Deus o conhecimento suficiente para não aceitar que alguém a levasse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como isso se deu, se deu como se dá nos dias de hoje. Há insubordinados, escarnecedores, falsos teólogos e falsos bacharéis afirmando ou atribuindo a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia tem erros de traduções e afirmam que há na Bíblia contradições. Isto é novo, Israel? Não. O diabo, quando se apresentou a Eva disfarçado em uma serpente, a que palavra ele questionou? A de Adão, a de Eva? Não. Adão e Eva somente deviam obediência ao que eles tinham recebido do Senhor. E a serpente disse a Eva: certamente não morrerás, porque Deus sabe. Começou a argumentar a simplicidade da obediência de Eva e também de Adão a Deus. E aí começou uma série de corrupção que a palavra de Deus diz que levou Eva a se convencer que Deus estava errado e o diabo estava certo, e comeu. E isto trouxe a consequência até a cruz, porque diz a palavra que os que morreram em Adão, em Cristo, os que crê hoje estão sendo vivificados. A palavra deixa bem claro que o diabo tem como argumento afirmar que há erros de traduções nas Sagradas Escrituras e afirmar que a palavra de Deus tem contradições. Judas diz que os enviados dele não têm o Espírito, com letra grande, se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito de revelação, ao Espírito que prescruta todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 16. Confira esta verdade. Mas Estelmo, a palavra deixou bem claro aqui que a possibilidade do cristão dar lugar a Satanás, dando ouvido ao que o seu agente, muitas das vezes disfarçadamente como o diabo desde o princípio, que entrou numa serpente, corrompeu a mente de Eva e levaram à desobediência. Sim, pode tirar o cristão da obediência e das manifestações das promessas de Deus. Não pode tirar a salvação. Tanto Eva como o Adão permaneceram como filhos de Deus, mas sem os benefícios e sem a obediência à palavra de Deus. Veja isto em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3, onde Paulo mais uma vez vai fazer menção de como trabalha os agentes de Satanás, afirmando que a Bíblia tem erros de traduções e afirmando que a palavra de Deus está mal traduzida. Vamos lá, diz assim a palavra em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3, que diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E aí, continuando, você vai ver que isto acontece em nome de falso evangelho. A palavra diz que, na verdade, vindo alguém pregar um outro Jesus, um outro evangelho, ou se a pessoa receber outro espírito, a palavra diz, vai sofrer. Vai sofrer assim como Eva e como Adão sofreram as consequências
de negligenciar o que por Deus a eles foi revelado. Por isso que a palavra deixa bem claro em Efésios 4, 27. Na vida de um cristão, o diabo precisa ter dele a permissão. Por isso que a palavra deixa bem claro, não deis lugar ao diabo. Assim como Eva, no princípio, deu lugar a ele, dando ouvidos e obedecendo o que ele falou. Nós podemos até ouvir, mas não obedecer, rejeitar e rechaçar, porque nós temos da parte de Deus o conhecimento suficiente para não dar lugar ao diabo. Uma vez isto acontecendo, não pense que você vai perder a sua salvação, sendo você um eleito, um escolhido por Deus. Você vai perder a sua liberdade, você vai perder os benefícios e vai deixar de viver as promessas da vida que agora é. Pense nisto e não dê lugar ao diabo. Guarde a sua mente, guarde a sua vida dentro do conhecimento que Deus nos dá e nos acrescenta através da revelação do seu Espírito. Rechace todo e qualquer enviado de Satanás que atribui à Bíblia erros de contradições e que afirmam que há na Bíblia contradições. Rejeite. Isto não é novo. Isto começou no Jardim do Éden com Eva e vem se perpetuando principalmente nos dias da igreja, onde falsos pastores, falsos teólogos, falsos pregadores de pregadores têm deturpado as escrituras que Paulo chamou de más conversações que corrompem bons costumes. Pense nisto, creia e descanse em Cristo. Não deis lugar ao diabo. Graça e paz.